Oi, gente, tudo bem? Acho que eu já tô online, né? Vou esperar a Ju entrar. Bom, hoje a gente vai falar de alimentação respeitosa. Oi, Ju, vou te aceitar. Bom, hoje a gente vai falar da ida ao mercado do ponto de vista tanto da educação financeira. Oi, Ju! Ai, Tudo bem? ai, meu Deus, peraí que o telefone tá tocando. Bem Tudo na bem? hora, desliguei. Tudo. Olha, eu nem comecei ainda a falar, então eu vou falar o nosso tema aqui da live. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui, eu vou tentar escrever depois. Mas a gente vai falar de como a ida ao mercado pode ser uma ferramenta muito útil na educação financeira e na alimentação respeitosa também, né, Ju? A gente vai trazer Isso, com algumas dicas aqui certeza. para vocês, inclusive de coisas que vocês podem fazer agora na quarentena, né? Porque eu sei que no Brasil as pessoas não estão indo ao mercado por enquanto. Então, a gente tem algumas atividades também que a gente consegue fazer em casa. Bom, para a gente começar, Ju, queria que você se apresentasse. Acho que é mais fácil você falar aí do seu trabalho e aí depois a gente começa. A gente vai fazer um bate-papo mesmo, tá, gente? A gente não vai fazer perguntas e respostas nem nada, então a gente vai bater um papo aqui, né, Ju? Isso mesmo. Então tá bom, vamos lá Oi, então. gente. Vamos lá. Eu sou a Juliana, eu sou consultora alimentar infantil e também faço consultoria em Baby Led Weaning e introdução alimentar participativa. Tenho vários cursos feitos tanto no Brasil quanto na Alemanha. Eu moro aqui na Alemanha e trabalho, ajudo famílias aqui também em casa e agora na época da quarentena online, né? Vamos lá. Todo mundo, Também né, Ju? aqui. Isso. Tanto na introdução alimentar como também na alimentação familiar, para Legal, principalmente Ju. crianças pequenas. Então tem muita É. coisa para contar, né? A gente acho que vai Tem. dar uma pincelada aí, né, do que dá pra gente falar. Mas eu e a Ju, nós somos parceiras do Educando Juntos. Acabei de ver que as meninas entraram aqui, inclusive. A gente tem as nossas séries lá no Educando Juntos. Quantas séries você tem hoje, Ju? Duas também? Não, a segunda está sendo feita agora. É agora, Tenho né? Que a uma. minha foi o mês Isso. passado. Então, eu tenho duas e a Ju tem uma série lá e vai entrar outra agora, que eu acho que já tá meio que no esquema aí, né, Ju? Já está no esquema. Já. Então, se vocês quiserem saber mais informações, tanto sobre educação financeira quanto sobre alimentação respeitosa, vocês conseguem encontrar as nossas séries lá, que tem mais informações. Mas vamos começar com o nosso bate-papo. Bom, eu acho que a gente pode começar, Ju, falando de como a gente pode fazer para trabalhar essa ida ao mercado nesse momento de quarentena, né? Que a gente não está podendo levar as crianças. Do meu ponto de vista, da educação financeira, e aí depois eu acho que você pode falar da parte de alimentação. Com Da certeza. minha parte, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, da dificuldade que está nesse momento de sair com as crianças e tudo mais. Uhum. Eu acho que assim, a gente pode envolver a criança tanto no antes quanto no depois, né? Então, na parte de planejamento, de organizar o orçamento, definir um orçamento que vai ser gasto no mercado, né? Pedir ajuda da criança, envolver a criança no processo. Eu acho que isso é o que tem que acontecer em qualquer coisa que a gente for fazer. Envolver a criança no processo e pedir ajuda para ver quais são os alimentos que tem na dispensa, fazer a lista de quais alimentos que são mais importantes nesse momento, ver o orçamento que você tem para gastar no mês e mostrar isso para a criança, compartilhar isso com ela e na volta do mercado dividir isso com ela também, que eu acho que dá para a gente falar um pouquinho mais na volta. Aí eu queria que você falasse do seu ponto de vista, como que a gente consegue trabalhar isso com as crianças sem ter que levá-las ao mercado? Isso. Priscila, isso é um ponto que você falou, é extremamente importante. A gente faz sempre também, se a criança vai no mercado ou não, mas principalmente quando ela não vai no mercado, é sentar com a criança e fazer um planejamento do que vamos comprar. Porque, gente, isso ajuda em muita coisa. Sim. Não é só uma educação alimentar,
mas é também a criança fala o que ela está com desejo de comer, a mãe para de pensar, E porque é muito incentiva também, difícil. né? É muito difícil você ficar pensando, meu Deus, o que que eu vou cozinhar essa semana? Putz, o que que eu vou comprar? Se a criança é envolvida no processo, se você pergunta, você tem vontade de comer o que nessa semana? A criança com certeza não vai falar uma coisa super saudável, entendeu? Normalmente vem, Sim. hambúrguer, sei lá, né? Aqui é Sempre vem a coisa macarrão. frita, macarrão, batata frita. Macarrão. E o papel da mãe e do pai é simplesmente aceitar, falar obrigada por essa dica e juntar umas coisinhas a mais que vão fazer o prato inteiro ficar saudável. Uhum. Né? Então, a criança está feliz e os pais também, porque o cardápio foi mais aumentado e arredondado. E também a criança participa do planejamento, ela sente, olha só, eu pertenço a essa casa, né? Eu faço parte do que está acontecendo Sim. nessa casa. Então, a coisa vai muito além do que simplesmente Uhum. comprar comida. Sim. Né? Ô, Ju, e nesse processo, assim, você atende muita gente, você está sempre super ocupada, então, assim, eu sei que você tem muita vivência nessa área. Nesse processo, a gente consegue também, né, estimular a criança a provar novos alimentos, a abrir mais, a se abrir mais para outros cardápios, né? A gente consegue fazer isso, concorda? Consegue, consegue, com certeza. Você consegue. Agora, lógico que na quarentena acaba ficando um pouco mais restrito, porque acaba se restringindo ao planejamento. Quando você leva a criança ao mercado, você consegue mostrar muito mais Sim. coisa, né? Lógico que é Uhum. uma coisa diferente. Mas você também pode trazer coisas diferentes para casa e mostrar em casa, né? O importante é simplesmente, primeiro, deixar a criança ajudar e fazer, dar a opinião dela, e deixar a criança também participar do processo de cozimento e de preparação do alimento e mostrar realmente com curiosidade quando uma fruta está madura, quando ela ainda tá verde, colocar para cheirar, gente, o cheiro é muito importante. Sempre põe para cheirar, mesmo que a criança não coma, é naturalidade, cheiro, tocar, já é um passo incrível para a criança que não come nem legume nem fruta. Né? Só o participar já é importante. Sim, porque eles se sentem parte, né, do processo. A Bru tá falando aqui que o filhinho dela tem 3 anos e ajuda a fazer o cardápio da semana e a lista da feira. E se sente super importante. Se sente Eu acho, importante. é, É, a feira, ela traz. Eu já falei disso muitas vezes, assim, ela tem uma riqueza para tem. educar financeiramente, do ponto de vista financeiro, do seu, eu imagino que seja ainda muito maior, porque você tem frutas da estação, você pesa, você tem que. Algumas frutas você pesa, outras você compra por unidade. Isso. Tem final de feira, às vezes as coisas estão mais baratas, então dá para você trabalhar tanta coisa, né? Muita coisa. E a feira, ela é tão rica, né? Ela é visual, ela é auditiva, aquele monte de barulho, e o outro fritando pastel, e aquele, não é? Sim. Tipo, é muito interessante, que infelizmente agora na quarentena ainda tá, ainda não dá para voltar, não dá para ter feira, mas é uma coisa extremamente importante e rica, porque traz emoção. Sim. Você faz essa junção emocional que fica. Olha só, a minha avó me levava para feira. Eu tenho lembranças emocionais incríveis com feira. Inclusive, até comprar alimento eu aprendi com a minha avó e com o meu pai na feira. O que que é um quiabo maduro? Só meu pai me Não, mostrou. você sabe que eu fui aprender isso depois de adulta, porque meus pais nunca me levaram. Meus pais sempre me pouparam nessa hora de ir ao mercado, sabe? Então acabavam sempre indo. Normalmente era só meu pai. Depois que eu tive a minha própria casa, eu não sabia, Ju, escolher frutas, legumes. Aí eu tinha que pedir pro meu pai ir no mercado comigo e me mostrar que fruta, ou às vezes tinha na casa me mostrar o que estava maduro, o que não estava. Aprender a olhar um abacate. Eu fui aprender depois É de velha. É muito importante.
Aliás, até agora, em tempos de quarentena, o que eu também estou falando bastante para as minhas mães é plante plantinhas em casa. Tem um monte de coisa que pode plantar em casa. Cenoura, vaso, gente, põe ali umas 10 cenourinhas num vaso. Depois de uns 4 ou 5 meses que a criança tira aquela cenoura, aquele cheirinho de terra molhada, é uma Não, e é delícia. mágico, né? É mágico. E É. assim, falando do ponto de vista financeiro, eu sempre incentivo essas atividades na cozinha ou atividades com a mão mesmo, que a pessoa tem que manusear, fazer brinquedos com as próprias mãos, porque envolve vários processos, a criança desenvolve várias habilidades que vão ser essenciais para ela na educação financeira dela, na vida financeira quando ela for adulta, né? Então, o que você falou da cenoura é mágico quase, né? Porque a criança é a mesma coisa dela guardar o dinheiro numa poupança, no investimento e Exatamente. esperar. Ela tem que esperar um tempo para ver o resultado depois, para ver aquele dinheiro render e tudo mais. Então É dá um para a gente fazer essas processo. Olhar. associações, exatamente. Exatamente. Bom, Ju, e aí eu acho que assim, do meu ponto de vista, assim, eu compararia valores, né, do que eu quero, do que eu preciso, mostrar mesmo para a criança, né, coisas que são necessárias, que são fundamentais e coisas que são superficiais. É uma ótima oportunidade para a gente fazer isso. Eu queria que você Muito, falasse Pri. assim, no mercado mesmo, quando tudo passar, a gente vai conseguir fazer isso de novo, né? Aliás, aqui a gente já está voltando aqui na Austrália. Hoje a Ivy foi para a escola. Então, assim, que atividades que a gente. Ah, nem me fale. Mas não por ela, entendeu? Assim, a gente fala assim, parece até maldade, assim, mas ela estava entediada de ficar em casa, dava dó de ver, assim, porque você tem as É, outras coisas para fazer. E ela falava, mamãe, você não é uma boa professora. Porque não dá pra você fazer só igual a professora e fazer só aquilo, não sabe? Aí dá. você dá uma lição aqui, aí você vai dobrar uma roupa, aí aparta a briga de criança. Enfim, fugir do assunto, um desabafo. Mas assim, no mercado mesmo, o que você consegue trabalhar com a criança? Conta mais um pouco aí pra gente, na ida ao mercado mesmo, levando a criança junto. Na ida ao mercado. Olha, eu vou só fazer um pequeno parênteses com a planta no vaso que eu Sim. falei antes, que para mim Uhum. também pertence a todo esse processo, porque quando a gente planta plantas em casa, a criança também aprende que o alimento vem da natureza e não do supermercado. Para mim é um Bárbaro ponto isso. essencial. Então, Sim. quando nós vamos ao supermercado, a gente tem que também falar para a criança que é um ponto de venda e não a comida se pega no supermercado, né? Mas simplesmente Sim. é um ponto de venda da onde a gente consegue pegar todos esses alimentos que vêm da natureza. Isso eu acho que já é o primeiro ponto que é extremamente importante. Quando a gente está no mercado, é trabalhar realmente a curiosidade da criança, pegar, dar na mão, falar para a criança cheirar, colocar de volta, ver a cor, falar, olha, me ajuda, qual é a cor mais bonita? O que que você acha? Olha, aquilo está brilhando, né? E aquilo tudo vai gerando a curiosidade da criança e vai fazendo ela se sentir parte daquilo, porque tem uma conversa, né? Mostrar o que é verde, o que é maduro, né? Por exemplo, as minhas filhas amam escolher melancia. Por quê? Porque eu ensinei para ela que você tem que bater e ouvir que tá oco. Então elas querem, elas vão de melancia em melancia bater, É uma bater no melancia. experiência, né, no final das contas. É uma experiência. Ou então, por exemplo, quiabo, que foi o que meu pai me ensinou. Você pega a pontinha do quiabo e aperta. Se ela inclinar, é porque tá murcho. Se ela quebrar, é porque tá fresco. Então, quebrou, pegou. A Essa eu não pontinha que quebra, sabia. você pega. É. Então, você vai ensinando essas coisas para as crianças, elas vão se sentindo capacitadas. E elas Uhum. criam um vínculo com aquele alimento e a probabilidade da criança dela querer depois comer o alimento é muito maior, porque ela Sim. fez parte já do processo, É uma né? Esse para experiência, mim né? é o E, maior ganho do mercado é esse. sim. E a criança, ela aprende muito através do que ela vivencia, né? A gente fala muito das brincadeiras e tudo, mas essas experiências de
levá-las e ver como que funciona, é diferente você sentar e falar, explicar como que funciona, né? Ela vivenciar aquilo é completamente diferente. Do ponto de vista financeiro também. A gente, né, das finanças, a gente costuma recomendar até dar um valor em dinheiro no mercado para que a criança faça as compras dela, tome as próprias decisões, tenha que escolher entre um produto e outro, né? Saber causa e consequência. Se eu escolhi esse, eu não vou estar abrindo mão de outro produto, que eu acho que é uma coisa que dá também para usar dentro da alimentação, né? Você pode sugerir que a criança de repente escolha as frutas da semana e o que ela vai levar para a Isso. escola, né? Exatamente, isso também é uma coisa muito importante. Aliás, eu até queria perguntar para você, Priscila, por exemplo, quando você tem irmãos, né? Tem dois filhos e eles querem coisas completamente diferentes, né? Na parte da alimentação é mais fácil, né? Porque você Sim. fala, ok, escolhe esse, escolhe aquele, mas na parte de financeira, eu também queria saber, de você, como é que você lida com isso? Você fala na ida ao mercado? Isso, na ida ao mercado. Por Eu, exemplo, as eu, crianças, quando eu elas querem deixaria comprar coisas diferentes. Eu deixaria a decisão, se falando dessa parte do dinheiro, eu deixaria a decisão, daria um dinheiro para cada um, né? E cada um decide o que quer, um item. Ou se for uma compra, os meus são pequenos ainda. O Theo, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso, porque ele tem 3 anos e meio. Eu estipularia um item para cada um. Porque os meus, falando do ponto de vista dos meus, eles vão nas porcarias. Eles não vão querer comprar uma fruta, eles não vão querer comprar um legume, é porcaria. Então, assim, do ponto de vista financeiro, ou eu daria um valor em dinheiro baixo, porque eles são pequenos, eu acho que para as crianças maiores, ok, e deixaria eles escolherem ou um item para cada um. Para a escola da Ive, por exemplo, eu costumo perguntar o que, que ela quer, porque na lancheira da escola eu mando coisas mais saudáveis e ela come melhor frutas e legumes do que o Theo. O Theo é verde, esquece. E eu não sei o que acontece, assim. Se o negócio é verde, não Ele adianta. não Não come. adianta. E ela come. Não, não come. E ela come na frente dele. Depois que eu vim para a Austrália, nem tomate ele come mais. Ele amava tomate, tomatinho cereja, e não come mais. Então acho que eu faria isso, Ju. Eu estipularia um para cada um e beleza, se decidam entre vocês, assim. A gente depois, assim, trabalhando isso no processo, você pode conversar com as crianças da seguinte forma: olha, se pegaram dois iguais, que já aconteceu aqui, se vocês tivessem cada um pegado de um tipo, vocês podiam compartilhar, por exemplo. Também trabalharia Isso. nesse sentido, sabe? Eu acho Eu que é acho. muito assim, do seu ponto de vista também, eu acho que é muito o que está acontecendo no momento, né? Você ter o olhar crítico, eu sempre falo isso, tem que ter olhos de professor, para você olhar para aquela situação e decidir Isso. o que você vai querer ensinar naquele momento, né? O que eu acho importante é que exatamente, né, numa situação assim, a gente consegue juntar a alimentação e o financeiro. Por Sim, quê? Se estou eu que vou comprar o pacote de bolacha, mamãe, eu quero esse, mamãe, eu quero aquele, mamãe, eu quero aquele. E no final das contas, você é a chata que fica falando, não, esse não. uhum, Ai, não, mamãe não quer comprar. Mas se você fala, cada um, você tem aqui o seu dinheirinho, você tem aqui o seu, cada um compra o seu, você consegue, primeiro, restringir a quantidade do doce, né? A mamãe compra, então ela exatamente. pode comprar 50, né? Mas não, cada um tem então a criança ainda se sente mais responsável por Sim. aquela E coisa. atendida também, né? Atendida, eu acho que junta bastante aí as duas áreas da alimentação e do financeiro, uma pode ajudar a outra nesse Complementar processo a de outra. aprendizagem. Uhum. É, Eu não sei para você, Ju, você atende muita gente, mas assim, para mim existe muito tabu ainda na educação financeira, né? Porque as pessoas acham que falar de finanças é única e exclusivamente você falar só do dinheiro com a criança e que isso vai tornar a criança gananciosa ou consumista. Também devido à nossa criação, né? A gente cresceu ouvindo coisas relacionadas ao dinheiro que chegou agora a gente acaba tendo
crenças relacionadas ao dinheiro que não são legais, né? Mas a minha ideia é justamente desmistificar isso, porque dá para unir com tanta coisa. Eu sempre falo isso, eu consigo olhar para todas as áreas e ver assim, olha, aqui você consegue tirar uma lição para aplicar na vida financeira, ali você consegue tirar outra, e com a alimentação é a mesma coisa, né? Isso, é Você exatamente a consegue mesma coisa. incluir em tudo. É. Ó, o importante, eu acho que é sempre você olhar por que que a criança está reclamando e tentar entender o porquê que está acontecendo aquilo para a gente conseguir achar uma alternativa, né? Sim, Então, sim. a criança que não come fruta, por exemplo, ou que não come legumes, tem que começar então a trabalhar exatamente esse processo da ida ao mercado, de cozinhar junto com os pais na cozinha, né? Colocar a mão, mesmo que não coma, só de tocar e de cheirar já é o primeiro passo, né? E E aos poucos você vai trabalhando. o fato deles ajudarem a preparar também facilita, né? Porque eles acabam provando Exatamente. porque eles sabem que foram eles que fizeram. Exatamente. E com o financeiro, eu acredito que seja a mesma coisa. Por isso, a mesada, né? Sim, Quando eles vão exatamente. indo, se você inclui também a ida ao mercado e a mesada, você consegue tirar bastante coisa legal dali. Sim, deixar até, talvez, no valor da mesada, a responsabilidade de comprar esses snacks que as crianças gostam de comer, né? É o que É. eu sempre falo, é isso que eu falo na série, tanto que eu chamo de mesada consciente, porque a gente tem que acompanhar, né? Você não vai dar a mesada pro seu filho, levar ele no mercado e deixar ele comprar todos os doces do mercado com o dinheiro da mesada, né? O que ele Mas quiser, porque o dinheiro é dele, né? exatamente. Não, você vai orientar, você tem que colocar os limites. Por isso que a gente tem que acompanhar. O erro da mesada muitas vezes é esse, né? As pessoas acabam dando o valor em dinheiro e falam para a criança, se vira, o dinheiro tem que durar 30 dias e acabou, né? É, E acaba que não é exatamente. assim, né, que funciona. E a gente tem que ter esse controle, né, Ju, do que vai comprar no mercado. Eu não sei, Que eu tenho nem até essa curiosidade. As suas filhas comem porcarias, assim? Porque você é toda cuidadosa, né, com a alimentação delas. sim, a minha filha mais velha não gosta de doce, mas ela nunca gostou, desde bebê. Ela nunca, quer dizer, bebê não, porque bebê não dava doce, mas quando ela teve a primeira oportunidade de comer, ela não gostou, que era um bolo feito em casa. A primeiro doce de Com açúcar, né? industrializado que ela pôs na boca, ela tinha 5 anos. Porque aqui em casa a gente não tem, eu sempre faço tudo, Uhum, né? E ela não gostou, ela achou doce, ela ficou com um sabor azedo na boca. Ela falou que ela não queria. A minha pequena, ela já foi introduzida por outros, não por mim. E ela era pequena demais e foi muito difícil. O que eu fiz, eu comecei a. Porque ela queria o industrializado. Nossa, tinha amigos que era realmente. Foi muito uma fase muito difícil, porque ela era muito pequenininha. Eu tinha 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, assim. E chegava da escolinha, as mães davam um monte de bala, coisa assim para ela, que foi muito difícil para mim para lidar com isso. E ela ficou, lógico, é gostoso, né, gente? Doce é sim. bom. Então, ela pedia toda hora. Então, eu comecei a fazer coisas feitas em casa. Eu que muito raramente fazia doce, eu gosto de doce, mas, tipo assim, eu não preciso, sabe? Aquela coisa que eu não sinto. Uhum. Tem fases que eu sinto necessidade, eu faço mais. Mas, por causa da minha filha, eu comecei a fazer mais. Então, tudo bem. Ela podia comer o doce dela, mas era coisa feita em casa, entendeu? Então, aí Uhum. eu relaxei. Que isso é uma coisa também, Ju, que eu acho que é importante a gente abordar, né? Que eu já ouvi inúmeras vezes. A criança só come o que tem em casa, né? Se a É, gente não tiver dentro de casa, a criança não vai comer. Eu, quando eu vim para cá, contando um pouco da minha experiência, pelo fato de ser uma cultura nova, da gente. A minha maior preocupação é como essas crianças vão comer, né? Porque não conhecia, enfim, aqui é bem diferente do Brasil, assim. Eu sinto muita falta da comida. E eu morava numa cidade pequena, então eu conheci o açougueiro, eu conheci o padeiro, sabe? Você ia lá, você pedia do jeito que você queria. E aí a gente começou a comprar.
muitos snacks, sabe? Porcaria. E agora a gente tá num processo de tirar isso, que tem dia que o Theo quer almoçar batatinha frita, assim, de saquinho, sabe? E é isso, né, Ju? Se não tem em casa, a criança não vai comer, Se né? não tem em casa, é. Olha, agora na quarentena não tem problema. Porque tem dia, eu até escrevi um post pro blog, o blog do Edu Juntos, falando sobre isso, com receitas também, de coisas saudáveis para cozinhar com crianças, que Sim, vai sair agora, na próxima semana no blog. vou olhar. Ah, e Certamente. Mas realmente dá dicas falando de como cozinhar com as crianças em casa e que se você tá num dia mal, gente, na quarentena, ninguém tá super feliz, super alegre todos os dias. Não tem problema nenhum abrir lata, abre pacote. É uma situação anormal. Depois Sim. você também consegue trabalhar isso em casa, porque as crianças percebem que é uma situação anormal, né? Então não tem Sim, problema. até porque a rotina não tem jeito, né? Você tem que dar conta de escola, de tudo, e aí cozinhar, não tem como. Acaba Não escapando, mas tem. aqui já tá voltando ao normal, graças a Deus. Hoje, deixa eu ver se É tem aqui alguma também. pergunta aqui. Olha, a Bru falou que também sempre deixa escolher uma fruta especial. Isso é legal também, né? Ela falou que semana passada pegou framboesa, que não é uma coisa que é normal. E aí a criança ficou, o filhinho dela, Arthur, acho que ele chama, ficou interessado para poder experimentar. Isso é uma coisa legal também, né? A Ivy é muito Muito. aberta para experimentar coisas novas, o Theo não. A Ivy ela experimenta, pode ser um negócio que ela não vai com a cara, ela é muito do cheiro, ela experimenta, mas o Theo não experimenta. É, mas é fase, viu? Depois volta ao É, normal. Tem uma uhum. fase. O que é importante, olha, eu vou dar uma super dica para vocês, gente. Prestem atenção. O que é, muito importante é você não falar para a criança, ah, você não gosta. Falou isso, ela vai internalizar, eu não gosto, e pode ser realmente que a partir daí ela comece a acreditar que não goste mais. Uhum. Mas você pode. A minha filha pequena, por exemplo, ela falou uma coisa para mim. Eu falei, gente, que legal! Agora eu também uso isso bastante quando eu converso com famílias. Ela falou uma vez para mim, eu falei, filha, você não quer comer tomate? Ela falou assim, não, mamãe, estou na pausa. É uma ótima, né? Eu, uau, estou na pausa! Você Um dia, sabe, quem sabe, voltarei. exatamente. Você sabe que eu Então, tenho um negócio com cebola desde pequena, assim, que eu falava que eu não gostava de cebola e não sei da onde, assim, porque eu como cebola. E eu sempre falei, não gosto de cebola, não gosto de cebola. E eu como cebola, sabe? Minha mãe sempre colocou no arroz, mas tipo salada de cebola, mas foi isso, sabe? Uma vez eu falei que não gostava e aí se tornou, e ela não ficou. gosta de cebola. Isso, aí os outros ficam repetindo, né? Ah, não, isso ela Sim. não gosta, isso ela não gosta. Então, vocês vão ajudar os seus filhos falando, você não precisa comer hoje. Ou se ela fala assim, ah, eu não gosto. Você fala, ah, você não quer hoje, mas você pode experimentar outro dia, né? Tipo, sempre deixar essa possibilidade aberta pro futuro. Ou então simplesmente fala, tudo bem, você tá na pausa, um dia você volta. Nem que Sim, ela tenha 18 anos, mas um dia pode voltar. um dia volta, né? O Theo fala que ele fala, eu não gosto mais de carne, eu não gosto mais de feijão. E aí eu respeito, porque eu acho que isso é uma coisa também, né, Ju, que a gente tem que respeitar. Não adianta Respeito. Tem. obrigar a criança a comer e tem que comer, eu respeito, mas eu sempre ofereço. E como na Isso, frente dele para ele ver, né? E falo, olha, tá gostoso e extremamente tal. importante. É, é isso mesmo que tem que fazer. Olha, a Bru tá falando aqui que o Arthur não tem paladar infantil. Meu marido tem paladar mais infantil do que o filho. E isso é uma coisa também, né? Porque eu tenho um paladar muito infantil, porque eu sempre comi muita fritura e muito doce. Uhum. Então, é difícil, né? Você mudar depois de adulto. É muito difícil. Olha, mesmo que a criança não coma, é importante os pais continuarem comendo e realmente usar a ida ao mercado para deixar a criança ter contato com esse tipo de alimento, né? Pode também mostrar fotografia, por exemplo, tá vendo uma revista, viu um prato, falando, nossa, olha que coisa linda, olha as cores desse prato. O que que você acha?
Criança pode olhar e falar, bé, não gosto, eca, mas, ou pode falar, ó, é bonito, né? Conversa. Você comeria isso um dia? Aí ela falava, hoje não. Ela falava, mas talvez quando você tiver uns 20 anos, sabe? Você pode ir deixando, Sim, é uma conversa aberta, entendeu? Porque sim. volta, viu, Tem Pri? uma frase Volta que eu sim. gosto, é, acho que tá com delay, Ju, não sei nem se é o meu aqui. Mas tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, que a infância é o caminho pelo qual a gente vai andar a vida toda, né? E eu acho que vale tanto para a educação financeira quanto para a alimentação. Assim, é na infância que a gente tem, é a janela que a gente tem para fazer com que as coisas funcionem, né? Com certeza. E olha, existe uma fase que é entre os 2 e os 7 anos, que a criança praticamente não vai experimentar coisas novas. Uhum, Então, essa fase é realmente de trabalhar aquilo tudo que a gente está falando hoje nessa live, né? De trabalhar o contato. Vamos trabalhar o uhum, contato com todos esses alimentos. Depois, com 7, 8 anos mais ou menos, volta essa vontade da criança de experimentar coisas novas de novo, se nessa fase dos 2 aos 7 anos ela não for forçada. Porque as crianças que uhum. foram forçadas, elas vão falar não, né? Sou eu que Bloqueiam, decido, né? então eu não quero mais. Elas bloqueiam. Mas se não Uhum, existe essa força de experimentar, tem que comer, tem que limpar o prato, por exemplo, isso tudo traz um sentimento negativo para a criança. Então, isso, por favor, tente, se você faz isso em casa, vamos retrabalhar isso para poder achar um uhum, outro caminho. Porque aí a criança, a uhum. partir dos 7 anos, ela abre de novo e tem vontade de experimentar. Sim, e se ela foi empurrada até então, né, a comer e tudo mais, ela não vai se abrir para isso, né? Porque ela já sabe o que vem pela frente, né? Isso, ela bloqueia. Pode ser também que no futuro, quando ela já é mais adulta, ela consiga sozinha retrabalhar, mas é mais difícil para a Uhum. pessoa, né? É Mais um trabalho muito trabalhoso, grande. né? É mais trabalhoso. É, é o, é o respeito mesmo, né, Ju? Da gente saber É. que a gente está lidando com outro ser humano, né? Que tem desejos, que tem vontades, que tem necessidades que são diferentes das nossas, né? Então, é Gente, eu extremamente já vi importante. criança, é muito importante. Eu já vi criança que os pais faziam tinham muito medo que a criança não comia fruta, então eles faziam pressão para a criança comer fruta. E depois, de adulto, foi descoberto que ela tinha alergia à frutose, intolerância à frutose. Então, o corpo da criança sabe, né? Tem que Uhum, realmente respeitar e tentar entender o é. porquê que a criança não está aceitando fruta, por que não está aceitando legume. Sempre, normalmente tem uma coisa Uhum, ali por trás, né? sim. Ô, Ju, eu nem sei quanto tempo tá aqui porque não aparece, mas eu acho que a gente podia falar da volta para casa, assim, pra gente fechar. Do meu Uhum. ponto de vista, assim, além da gente fazer, né, no mercado, deixar a criança escolher causa e consequência, escolhe uma coisa, não pega outra, eu acho que é muito importante o processo, assim, da criança passar, colocar a compra no caixa, ajudar a pagar ali o caixa, se for cartão, dar o cartão para o caixa, fazer essa negociação, empacotar as coisas e Sim. guardar a notinha e quando chegar em casa a gente mostrar para a criança, olha, tá vendo essa notinha aqui? Vamos olhar lá no site do banco que você vai ver o mesmo valor que está aqui debitado lá do site do banco, para a criança realmente entender como que o dinheiro funciona, né? Qual que é essa dinâmica que acontece quando você faz uma compra. Por causa desse negócio hoje em dia, o dinheiro ele é invisível, né? O dinheiro é de plástico, é um Exato. cartão e dá essa impressão de ser infinito, né? Então é muito importante a gente, para trabalhar o concreto disso com as crianças, fazer todo esse processo. Como que você faria essa volta, esse retorno para trabalhar a parte da alimentação? Na alimentação, a gente trabalha primeiro guardando todos os alimentos, né? A criança ajuda a tirar da sacola. Você pode perguntar para a criança o que você quer fazer para a gente terminar todo o processo da compra. Você quer tirar da sacola, você quer guardar na geladeira ou na cesta de frutas. E a criança pode escolher alguma coisa e te ajudar. Escolhas E limitadas, né?
Isso, são as escolhas limitadas que você dá ali para uma tarefa, de acordo com a idade da criança, né? Uhum. E, e depois, durante a semana, ajudar a preparar refeições com esses alimentos que a criança ajudou a comprar. É extremamente importante. Olha, você tá lendo as perguntas aí? Deixa Você eu ver. consegue ler? Ah, eu posso ler para você aqui, ó, Glória. Eu acho que é bem legal que ela trouxe aqui. Ela falou como oferecer esses alimentos saudáveis quando os pais têm repulsa. Eu era forçada a limpar o prato e hoje tenho ânsia de certos legumes e não como quase nada. É uma coisa bem difícil. É uma coisa bem difícil porque a criança, ela sente, ela consegue enxergar, né? Quando o pai tem a repulsa. Mas eu acho que você pode ser simplesmente sincera e conversar com a criança com o que aconteceu com você. A partir desse momento que você conta, fala, olha, mamãe tem muita dificuldade com isso, porque aconteceu isso comigo quando eu era criança. Você pode até pedir para o seu filho, você me ajuda? Porque cria uma conexão muito grande entre mãe e filho, e de repente pode até ser que o seu filho te ajude a não ter mais repulsa por alguns alimentos. De repente até Sim. acontece o contrário, né? Então, eu acho que aí também dá uma união bem, pode gerar uma união bem grande aí nesse caso. Uma relação de confiança mesmo, né, Ju? É, Com a criança a gente tem que ser o mais clara possível e a gente vai é. colher frutos. E ser honesto, Porque, né? olha, negar Honesto. não adianta. Negar não adianta porque a criança percebe, ela vai ver, fala, mamãe tá com nojo, não tem como não enxergar, né? Uhum. Então, tem que ser bem, bem claro mesmo. E contar Claro. histórias do passado É é bem porque legal. senão também a criança pode acabar criando histórias na cabeça dela, né? Se você não fala. É a mesma coisa com É, dinheiro. O fato de você não falar de dinheiro com seu filho não significa que ele não está aprendendo. Ele está isso. aprendendo com a É, televisão, com os amigos na escola, lendo revista, e ele vai tirar as próprias conclusões que de repente não é o que você gostaria ou que você sabe que ele precisa para o futuro dele. A mesma coisa acontece com o alimento, né? isso, exatamente. Pode até ser que em alguns alimentos a criança escolha não comer, porque quer fazer, quer ficar junto com a mamãe, quer também, porque a mãe não come, ele vai querer também não comer. Tudo bem, é a escolha da criança, mas eu acho que é, você simplesmente conversar com o seu filho o que está acontecendo e contar uma história do passado e também até pedir uma ajuda, eu acho que é Uhum. um caminho muito legal. A Glória. Glória, depois conta pra gente como andou essa É, história aí, que eu vou ficar curiosa para saber. Bom, Ju, eu acho que é isso. Teve alguma pergunta para você responder? Não lembro. Uma você ia responder direto para a pessoa, né? Tem mais alguma coisa que dá para a gente responder aqui? iniciar a comer juntos. Como assim? Eu não entendi a pergunta. Ah, acho que ela é a Bruta. Ela deve estar falando de a Glória que falou do caso dela. Ela e o Ah, filho tá. começarem a Ela deu comer uma um resposta. novo. Uhum, Ah, entendi, entendi. Não, eu acho que a única acho que é isso. pergunta que eu tinha era mais com crianças que não comem legumes, que não comem frutas, né? Que a gente já respondeu. Eu acho que essas eram a pergunta mais frequente. Sim. Como lidar Eu com sei esse. que perguntaram da mesada, né, no seu, como lidar Isso, como com lidar valor com de os mesada irmãos. diferente. Isso. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a criança entender que cada um é de um jeito, né? Aqui em casa, por exemplo, é que fica difícil de você entender qual que é a relação dos irmãos, né? Mas aqui em casa a Ive tem mesada e o Theo não tem. O que acontece muitas vezes é que a Ive acaba comprando coisas para ele, porque ela quer. E eu acho que, de novo, é o que você acabou de falar da parte da alimentação, né? Ser honesto com a criança. Fala assim, olha, o seu irmão é mais velho, o seu irmão tem outras responsabilidades, você gasta o seu dinheiro com isso, isso e isso. O seu irmão tem essas outras responsabilidades, porque isso é importante na mesada também, né? A criança saber exatamente qual que é a responsabilidade dela com aquele dinheiro e explicar. Pode haver protesto, a gente tem que acolher, a gente tem que ser carinhoso, mas a gente não tem que ser permissível, eu acho. Então, assim, Isso. as meninas estão perguntando, acho que deve ser a Fer, se a gente deixa de usar a mesada nas compras do mercado ou nas coisas de casa.
Eu deixaria usar no mercado, mas com moderação, assim. A gente já falou um pouco disso aqui, né? Não deixar comprar Sim. todos os doces do mundo. E é importante que a criança tenha responsabilidades com a mesada, né? Então ela vai saber que dentro do dinheiro que ela tem ali, ela tem outras coisas para comprar. E se ela comprar muita coisa no mercado, por exemplo, ela vai estar abrindo mão de outras coisas, né? E é uma maneira de você trabalhar tomada de decisão, resolução de problema, né? De novo, o que a gente quer, o que a gente precisa, o que é necessidade, o que é vontade, o que é desejo, né? Então a gente consegue trabalhar tudo isso com a mesada. Mas eu acho que é isso, é ser honesto e explicar para a criança qual é realmente a verdadeira situação. Isso, exatamente. Que mais? A Glória tá pedindo para deixar salvo. Eu vou tentar, Glória, porque o Instagram ele mudou. Não sei se você sabe, Ju, que mudou. Agora a live não fica mais salva ali na parte de cima, Ah, ela vai não? para o IGTV. Não. Ah, tá bom. E aí eu até baixava, eu deixava tudo no meu canal do YouTube, mas não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tá? A hora que a gente terminar aqui, eu vou tentar. Ju, não sei se tem mais alguma coisa que você acha importante a gente falar. Não, eu acho que realmente eram essas as questões ligadas à financeira, às finanças e ao mercado são realmente as mais importantes, Sim. né? E O assunto a gente teria para mais umas 2 horas, né? Mas não sim, dá. A gente marca eu outra. ficaria falando aqui a vida inteira, adoro. A gente Mas marca no seu perfil a próxima. sim, A gente marcamos. faz no seu perfil. Mas é isso, queria te agradecer muito, eu adorei. Faz muito, muito tempo que eu tô querendo marcar com você. A gente já tinha se falado já fazia um tempo, né? Porque eu acho que, Ah, assim, é um assunto que super casa, assim. Então, obrigada. Acho que foi super útil, inclusive para mim, pessoalmente. Então, eu agradeço muito. obrigada, Pri, obrigada. Vai para mim Gente, também, por causa das minhas crianças. Obrigada. gente, obrigada por quem está aqui. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas se não tiver, a gente vai encerrar. Ou também, se alguém tiver dúvida depois, eu e a Ju, a gente está Pode super passar um direct. disponível no Isso. direct. O arroba delas que está aí, mas é alimentação, é underline, né, Ju? É É underline. respeitosa. Underline, né? E Respeitosa. aí, Isso. a gente está super disponível. E também, quem quiser saber mais, a gente tem as nossas séries lá no Educando Juntos. Então, vocês podem se aprofundar um pouco mais. As séries são bem tranquilas para assistir, né, Ju? São curtinhas e são São cheias de informação. A gente deu uma pincelada aqui, mas lá a gente fala de uma maneira mais organizada de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Obrigada, isso. Fer. A Fer tá mandando aqui que adorou. Gente, obrigada, Um obrigada, beijo Ju. grande. E a gente se fala. A gente se fala. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.